Opa, aqui é Marcelo Bueno do Zéfiros Tarô. Isso aqui é o Zéfiro Responde 6. Voltando aqui do supermercado, cheio de bolsa no ombro e na mão. Mas é assim que a vida é mais divertida, não? Então, segue. Faltam duas perguntas. Então, vou falar hoje sobre a carta da Lua, que foi um pedido feito das mensagens que eu recebi em dezembro. A carta da Lua, em especial, era uma carta que eu tinha um certo entrave com ela. Meu tempo de Vera Martins, eu trabalhava na Brahma e, sei lá, acho que basicamente tudo que eu perguntava nas aulas, né, para fazer a parte prática, tinha a ver com trabalho, e a carta da Lua saía muito. E de fato a vida na Brahma era uma vida um pouco de lua, né? Era de lua porque tinha muita gente falsa, né? Então assim, não vou falar nem da Brahma, né? Isso é coisa de mundo corporativo. Então, pessoas que te agradam e depois te sacaneiam, pessoas que se fazem de amigas e não são. O próprio glamour da profissão, né? Porque, na verdade, no meu caso em especial, né? Eu fiz parte do primeiro programa trainee da Brahma e eu nem era tão paranoico com isso não, né? Mas tinha muita gente deslumbrada, né? Com o fato de ser do primeiro programa trainee. E aí quando o primeiro ano acabou, todo mundo virou gerente. Mas, tipo, gerente de quê? Né? Gerente de quem? Alguns até depois foram alçados à diretoria e tudo mais. Mas, assim, tinha o mito do jovem brilhante, né? Que foi uma coisa que corria por lá com relação aos trainees. E isso mexia muito com a cabeça das pessoas, né? Então é uma coisa bem lua, né? Isso me ajudou a ter uma certa implicância com a carta da Lua. Eu quando fui mandado embora da Brahma, inclusive, eu fui mandado embora quando a Brahma saiu do Rio e foi para São Paulo. E aí eu achava que estava basicamente seguro para acompanhar a empresa por conta do trabalho que eu fazia, não tinha nenhuma outra pessoa que desempenhasse aquela função. Era um projeto grande, enfim, uma história longa. E aí eu não fui levado para, quer dizer, eu fui levado para São Paulo, mas por um tempo determinado, né, sabendo que eu ia ser demitido logo depois, em função do fato de eu trabalhar com tarô. Você nem trabalhava na época, né, eu só estudava. E eu não tinha o menor problema que as pessoas soubessem que eu estudava tarô, né? Na verdade até eu curtia isso, né? Então tirava onda. As pessoas me chamavam de Zora, né, por causa da Zora Ionara. E eu tinha um gerente geral que era mega católico e sei lá, achava que eu tinha algum pacto com o demônio, alguma coisa assim do gênero. E por causa disso, falou pro meu gerente imediato que não queria que eu seguisse com a equipe para São Paulo. Situações de lua. Então, enfim, a Lua pode representar todas essas coisas, né? Pode ter toda essa questão das ilusões, dos equívocos, das histórias mal contadas, da fofoca, né? Então, eu tive um episódio de perseguição, posso colocar assim. Obviamente, Marcelo sempre tem vários, né? E aí teve uma coisa que um outro Marcelo fez, e por ter saído simplesmente o nome Marcelo, acharam que o Marcelo era eu, né? E aí uma pessoa que era bem influente tomou uma implicância e vivia me minando dentro do trabalho, porque achava que eu tinha feito uma coisa que eu não fiz, e sim o outro Marcelo. A pessoa foi descobrir disso depois, né? E aí, depois que eu saí da Brahma, ela ainda veio e quis marcar um almoço. Eu fui pagar para ver, que eu achei tudo muito estranho. E aí nessa conversa ela queria pedir desculpa, porque ela disse que uma das responsáveis para eu não ter ido para São Paulo tinha sido ela, porque exatamente ela achava dessa. Aí meio que contou a história, né? Então assim, eu mais ou menos sabia disso, mas também não fiz nada para mudar a situação, meio por birra. Enfim, coisas de Lua. Então, Lua tem essas coisas meio estranhas, né? Às vezes meio equivocadas. Tem uma coisa legal, conversando com a Edi, aliás, no curso Tabuleiro Pessoal que eu fiz lá no Aroche. Não sei se eu contei isso aqui.
que quando eu faço o meu tabuleiro pessoal, eu tenho lua na casa do trabalho, né? E quando eu vi isso a primeira vez, eu assim, nossa, tudo faz sentido. E aí de novo ainda com esse olhar meio implicante. E aí na turma tinha uma outra pessoa que também tinha o mesmo arcano pessoal que eu. E também tinha a lua na 4. E aí Di levantou exatamente essa bola, né? Assim, puta, ela tem lua na 4, né? Puta, isso é bom. Eu falei assim, no caso dela, é tranquilo, porque se trata de uma designer, né? Uma designer de moda. Então assim, ela trabalha com lua, né? Ela trabalha com criatividade, ela trabalha com os aspectos artísticos da lua, né, caem bem para ela, então ela está exercendo isso. E aí a Edi teve um puta insight, assim, puta, então agora você está no lugar certo, né? Porque eu saí de uma área de... Porque eu sempre digo que eu sou publicitário, e é verdade, né? E, aliás, uma das perguntas que surgiram depois foi em função disso. Mas dentro da publicidade, a minha área específica é planejamento, né? Então eu sempre fui o cara da estratégia, né? Sempre fui um trabalho de rei de espadas. E aí é tipo assim, puta, então agora você está no lugar certo, né? Você está trabalhando com tarô, você está fazendo uma formação para atender clinicamente dentro da psicologia. Então agora você está trabalhando com lua. E isso também foi um baita insight e é uma coisa que eu não tinha pensado, né? Eu pensei quando eu respondi do outro, aí eu falei, putz, então serve para mim, né? Então é por isso que, né, a gente fala, né? Às vezes o olhar do outro é muito mais interessante porque ele é neutro, né? De qualquer tipo de apego e aversão. Então a lua, quando fala dessas questões artísticas, poéticas, né, quando fala do campo onírico, né, então pode ser extremamente positivo você trabalhar com lua nessa dimensão. Outra coisa que eu tenho aprendido bastante com lua tem sido em terapia. Não porque a gente fale das cartas, né, mas porque tudo para mim acaba se convertendo em carta. Então, por exemplo, sei lá, uma das coisas que a gente que eu andei conversando dentro de um consultório, né, falando de mim, é que eu sou muito solar, né, então o que é, não que eu, né, de novo, né, não que o terapeuta coloque isso, eu que estou fazendo aqui a minha reversão da história. Eu sou muito solar, então eu sou muito transparente, sou muito direto, né, sou muito objetivo, às vezes meio carne de pescoço, né, então... E aí uma coisa que foi chamada a atenção é que faltava, às vezes, da minha parte, uma certa sutileza, uma certa... Sabe a coisa do flerte, por exemplo? Né? Que é isso, né? Aquela coisa meio que você comer pelas beiradas, você tentar entender qual é o clima, você tentar vender um peixe, né? E aí a gente não está falando do aspecto negativo da lua, que pode ser a mentira, né? De vender uma ilusão. Mas é simplesmente o de criar uma sedução, né? Seja isso... No caso do flerte que eu falei, seja em qualquer outra área, eu estou vendendo alguma coisa, eu tenho que tornar a coisa interessante, né? Então eu não posso chegar simplesmente a ponto é isso, né? Porque talvez muita gente não compre. Se o excesso de franqueza, né? Eu até estava brincando disso essa semana, falando num grupo. Eu já tive uma menina que eu saí uma época, né? E que... Ela falou assim, cara, você sabe que você pode mentir, né? Então, inclusive, eu te autorizo, você pode falar mentira e eu agradeço, inclusive, né? Porque, às vezes, pra mim, era muito um pão, queijo, né? Tipo assim, ficou bem? Sei lá, não ficou tão bem assim. Ou sei lá, a pessoa dizer assim, nossa, eu sou maravilhosa, qualquer coisa nesse sentido. E eu fazer uma cara do tipo... Ok, né? Tipo, se fosse outra pessoa, talvez, nossa, de fato, né? É uma deusa, qualquer coisa nesse sentido. E eu não sou muito dessas firulas, né? Não sou muito dessa... que em alguns lugares eu vou achar que é uma certa hipocrisia, né? E aí de novo a gente tem que ter um cuidado muito grande para que lado essa lua está indo, né? Mas tem essa coisa de não ser tão transparente, né? Não ser tão claro. Uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, muito na lua ou mesmo na papisa, é quando você tem algum tipo de projeto, né? Então você está elaborando um projeto, você está num processo ainda de fecundação desse projeto. A papisa fala muito sobre mantenha-se calado, não fale nada a respeito. Às vezes é inevitável, às vezes você precisa consultar outras pessoas, você precisa meio que investigar, precisa, enfim, fazer contatos, né? E aí as pessoas vão querer saber assim, mas você está perguntando disso por quê? Ou o que você está fazendo? Ou já até querendo ser prestativo, né? Querendo realmente ajudar, querendo saber se enfronhar mais nas coisas. E aí quando vem uma lua, é tipo, fala, mas...
Fala, mas não conta, uma coisa meio por aí, porque não é providencial nesse momento que as pessoas fiquem sabendo, né? Então é um pouco por aí. De novo, fazendo esse contraponto entre Sol e Lua, existem situações em que não é conveniente que você se exponha muito ou que você chame muita atenção para si. Caiu uma folha aqui no boné, é isso? É, uma flor, deve ser um bom sinal. Não é vantagem que você se exponha, não é vantagem que você esteja em evidência, não é vantagem que você conte vantagem, né? Porque quando você se coloca debaixo desse holofote, talvez você atraia atenção que não é muito boa nesse momento. Então, Lua, seja mais discreto, né? Tente escamotear, tente não se fazer tão visível, tente não deixar tão clara a sua proposta, né? Coisas por aí. Quando a gente fala sobre relacionamento, Lua pode ser uma coisa meio ruim, porque às vezes a Lua fala de projeção, né? Então eu vejo no outro aquilo que eu desejo, né? Então dependendo da situação pode ser meio complicado. Num jogo de relacionamento, se alguém sai com a Lua no coração, talvez ela não tenha muita certeza do que ela está sentindo, porque e aí também ela pode estar se enganando, né? Então, sei lá, eu estou interessado numa pessoa, né, numa menina que de repente acabou de um relacionamento qualquer. Ela pode sair de Lua porque ela vê em mim uma alternativa para esquecer do relacionamento anterior, mas não que ela esteja exatamente na minha, né? Ah, Marcelo, mas tem como tirar algo bom disso? Se eu considerar um pouco a visão romântica da coisa, né? Então, assim, em doses homeopáticas, essa Lua nos relacionamentos pode ser uma coisa bacana do tipo pensamentos e atitudes que são romantizadas, né? Eu estou tentando achar uma palavra melhor para isso, mas acho que vai ser para hoje mesmo. Mas é um pouco por aí, né? Mas sempre com cautela. No que diz respeito à espiritualidade, a Lua pode falar muito da intuição, pode falar da comunicação com os outros planos, né? com as outras dimensões, com outros seres. E é preciso tomar cuidado também com isso, se você não está absorvendo a energia que não é boa para você, né? Absorvendo uma energia do ambiente. É sempre importante lembrar que a Lua não tem luz própria, né? Ela reflete a luz do Sol. A gente pode levar isso também para uma leitura de diferentes formas, né? A pessoa que não tem brilho próprio, a pessoa que vive a partir da projeção de outra pessoa. Num relacionamento pode ser isso, né? A pessoa que meio que vive em função do seu par, né? Ou vive em função do destaque ou do brilho que o par tem, né? Então é um pouco por aí. Não estou nem conseguindo ver quanto tempo tem aqui que está batendo luz, mas acho que está bom de Lua, né? Acho que um papo desse, acho que está de bom tamanho. A gente se fala e aí a gente fecha com o último vídeo. O último vídeo eu devo falar da carta do mundo dentro de um contexto específico do tabuleiro pessoal. Provavelmente vou fazer isso em casa para poder ter mão, para poder mostrar alguma coisa, enfim, pensar melhor no assunto, ok? Um abraço, até a próxima, tchau!